Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Meu pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá, eu quero agora a glória de Deus. Eu cansei, já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar, vou mandar embora o que não é seu. Me perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar, me ajude a melhorar. Sozinho eu não consigo mais, eu sei, eu sou humano e eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Aleluia. Boa noite, aqueles que estão aqui, boa noite aqueles que estão em casa. Né? Eu quero desejar que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Né? E nessa noite quero te convidar, né, a participar desse encontro, a participar desse momento todo especial, né, que é o momento que nós separamos, né, para adorar o nosso Deus, para ouvir aquilo que o nosso Deus tem para o nosso coração. Então, eu quero, em nome de Jesus, antes de nós lermos a palavra, de nós orarmos. Né? Então, feche os teus olhos aí, vamos orar ao nosso Deus. Pai, nós queremos, a Deus, te louvar, a Deus, te engrandecer, exaltar o teu santo nome, ó Deus, querido, dizer para ti nessa noite, ó Deus, que nós somos gratos a ti, Deus, por tudo aquilo que você representa, papai. Somos gratos a ti, Deus, porque sabemos que tu és todo poderoso e mesmo assim você se importa conosco. Aleluia. Sabemos, ó Pai, que você é amor, Senhor, e por isso, Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai. Te glorificamos, ó Deus, porque a tua misericórdia, Deus, que está sobre as nossas vidas todos os dias. Por isso, Deus, nós te louvamos e nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos, ó Deus, não apenas por aquilo que tu és, ó Deus, mas também por tudo aquilo que tu fazes na nossa vida, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor nos proporciona, Pai amado. Sabemos, Deus, que nós podemos recorrer a ti, Deus, em todo e qualquer instante, ó Deus, porque o Senhor nunca dorme, o Senhor nunca descansa, Deus. O Senhor está sempre pronto, Deus, para nos ouvir, sempre pronto, Paizinho querido, a nos receber, ó Pai. Está sempre pronto, Pai amado, a perdoar os nossos pecados, Pai. Quando nós decidimos, ó Deus querido, confessar as nossas culpas, meu Senhor. Deus querido, em nome de Jesus, nós pedimos a tua graça, Deus querido, sobre nossas vidas no dia de hoje. Sabemos, ó Deus, que essa graça já veio sobre nós, ó Deus. Mas nós queremos pedir, ó Deus querido, que o teu Espírito Santo nos ajude, ó Deus, a permanecer nessa graça, Pai. Para que nós possamos receber de ti, Deus, aquilo que nós, fisicamente, Deus, nós ainda não temos, Pai. Mas pela fé, Deus querido, nós podemos alcançar, Papai. Muito obrigada, Pai. Espírito Santo, em nome de Jesus, que você possa fazer, Deus, no coração das pessoas aquilo que está no teu coração, Aleluia. Papai. Espírito Santo, você tem toda a liberdade para agir no nosso meio. Você tem toda a liberdade para falar conosco, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Pega a espada, pega a espada. Vamos lá. Vamos lá. Jesus. Lá em Salmos capítulo 32, a partir do versículo 1, diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há culpa. Quando guardei em silêncio, os meus ossos se envelheceram,
pelo meu bramido, durante o dia todo. Porque de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei, disse eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Por isso, aquele que é piedoso, orei a ti, há tempo de te encontrar. Quando grandes inundações vierem, não te alcançarão. O versículo 6 diz assim: por isso, aquele que é piedoso, ore a ti. Há tempo de te encontrar, e quando grandes inundações vierem, não te alcançarão. Davi, ele estava dizendo que por ter muitos pecados, por ele ter pecado, né, e ter calado o seu pecado, os ossos dele se envelheceram. Né? A gente entende com esse texto que quando nós não confessamos os nossos pecados, nós ficamos doentes. Né? Há muitos enfermos simplesmente porque não confessaram seus pecados. Câncer, estresse, né? Dores nos ossos, né? E por aí vão. Há uma diversidade de enfermidades causadas por não confessar os nossos pecados. Então, e esse louvor que nós cantamos agora há pouco, ele é uma oração. Né? Porque nós entendemos que nós estamos nesse processo todos os dias. Todos os dias precisamos melhorar um pouco mais. Aleluia. Todos os dias nós temos culpas a ser confessadas. Todos os dias nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Né? E o fato de nós reconhecermos que pecamos, né, e nos direcionarmos a Ele, e irmos a Ele, pedindo arrependidos dos nossos pecados, né, Ele vai estar sobre nós. Né? Essas dores dos ossos não vão estar em nós. A culpa não vai estar em nós, porque nós já confessamos os nossos pecados. E a Bíblia diz que aquele que confessa é perdoado. Né? E aquele que busca, né, encontra. Né? E quando nós batemos na porta, a porta se nos abre. Mas se nós estivermos confessados os nossos pecados. Porque nós entendemos assim, que quando nós estamos em pecado e não confessamos os nossos pecados, a mão do Senhor, ela se encolhe. Às vezes nós lemos e nós entendemos, e muitas vezes nós cantamos que a mão do Senhor pesa sobre nós. O texto fala dessa maneira. Né? Mas hoje nós entendemos que através de Jesus Cristo, quando a mão do Senhor está sobre nós, nós estamos protegidos, nós estamos guardados. Né? Mas quando nós resolvemos viver da nossa maneira, né? Sem pedir permissão, sem perguntar a Ele nada, sem pedir a opinião do nosso Pai, a mãozinha do papai se encolhe e aí nós ficamos sem proteção. Então deseje que a mão do Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos continuar louvando, né? Porque adorando, nós temos que adorar com as nossas atitudes, mas louvor nós fazemos com a nossa boca. Então, com a tua boca, com o teu coração, louva e exalta o nome do Senhor nosso Deus, porque Ele é bom o tempo todo. Amém? Amém. Essa música diz que a minha fé não está firmada nas coisas que Ele pode fazer. Né? Então, que você pense dessa mesma maneira. Né? Que ao invés de você adorar só pelo que Ele pode te dar, adore Ele por tudo aquilo que Ele é. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Oh, aleluia! Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé
fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus. Hey, Você aleluia! entendeu? Se tudo der certo, Ele é Deus, mas se não der certo, Ele vai continuar sendo Deus. Independente do que você possa passar, independente do que você possa pensar. Você pode mudar, eu posso mudar, mas Ele não muda jamais. Amém. Então hoje nós vamos ouvir uma palavra hoje trazida, né? Mandada através do nosso irmão Max. Max tem a responsabilidade de trazer a palavra do nosso Deus para nós hoje. Fazer esse recadinho do Senhor para o nosso coração. Né? E nós vamos orar pelo olho do Maximiliano. Amém. Pai, eu quero te louvar, ó Deus. Amém, mais Senhor. uma vez, ó Deus. Oh, Dizer a aleluia. ti, Deus, muito obrigado. Chegou lá, tu, banai, que tu Dizer a ti, sai. Deus, muito obrigado pela vida do Oh, Max. baixando, Porque eu né? sei, Senhor Deus, que o que ele vem trazendo hoje, Pai, eu tenho certeza, Pai, que não vem dele, Deus, e sim de ti, Senhor Deus. Porque, Pai amado, nós buscamos a ti, Deus querido, e cremos, Pai amado, que tu és o Deus Todo-Poderoso, Pai. E em nome de Jesus, Deus, que essa palavra, Deus, venha ao nosso coração, Pai amado, e que encontre, Deus, que repouso em nós, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Todas as coisas, Deus, que possam vir a contribuir, Deus, para que nós não recebamos a palavra, Deus, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós glorificamos a Ti, Pai. E cremos, Pai amado, que essa noite, Deus, é noite de vitória. É noite de nós vermos o Teu poder se ser manifesto, Pai, na nossa vida, Pai amado, neste lugar, Pai, e na casa dos meus irmãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Por favor. Obrigado. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Amém. Se você perguntar se a gente está tudo bem, eu vou dizer que nós estamos melhor do que merecemos. Amém? Então, sabe o que é interessante? Talvez você conheça alguém aí que tem o nome de algum personagem bíblico, o nome, né, de alguém aí que tem um livro escrito na Bíblia. E, por incrível Jesuscidência, eu trabalho com um rapaz cujo meu supervisor, né, meu supervisor se chama Tiago. E é justamente nesse livro que nós vamos trabalhar essa noite, no livro de Tiago. Né, eu não sem mais delongas, né? Vamos abrir no livro de Tiago, no capítulo 2. Amém?
Tiago, capítulo 2, está depois de Hebreus, antes de Pedro, entre Gênesis e Apocalipse. E com certeza você vai achar na sua Bíblia. Porque a Bíblia diz que quem procura acha, né? Como a Cília disse, quem bater na porta, essa vai se abrir, né? Então você vai achar. Tiago, no capítulo 2, né? A carta de Tiago. Na verdade, eu gostaria de deixar uma curiosidade. Interessante que Tiago, né? Ele era irmão de Jesus ali, e quando ele vai dar uma saudação à igreja, ele não se menciona como irmão de Jesus. Ele se vê mais como servo, né? Logo no versículo 1 ele diz: eu, Tiago, ele pode dizer irmão de Cristo, né? Irmão de Jesus aqui na terra. Ele fala servo de Deus e do Senhor Jesus. E é com esse coração que nós devemos servir ao Senhor. Ter Ele como nosso amigo mais íntimo, né? Nosso principal amigo e irmão também, né? Como Jesus como sendo nosso irmão mais velho, só que principalmente como servos, pois, né, houve um mandamento antes de ele subir aos céus para os seus discípulos: ide e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, e esse estarei convosco até a consumação dos séculos. Fica só essa curiosidade. Capítulo 2, do verso 14 ao 26, nós vamos ler agora. Essa versão aqui, eu até pedi ela para o pastor, porque ela é bem mais, assim, mais fácil de compreender. Até porque eu vou usar algumas palavras aqui meio estranhas. Mas eu vou explicar bem direitinho para que você compreenda. Amém? Então vamos ler. Na minha versão diz assim, né, que é na linguagem de hoje. No verso 14. Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim: se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Mas alguém poderá dizer: você tem fé e eu tenho ações. E eu respondo: então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. Eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. Verso 19. Você crê que há somente um Deus? Ok. Os demônios também creem e tremem de medo. Sou seu tolo. Vou provar-lhe que a fé sem ações não vale nada. Como é que o nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? É uma pergunta. Ele diz assim: foi pelo que fez quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Veja como a sua fé e as suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. E Abraão foi chamado de amigo de Deus. Assim vocês veem que a pessoa é aceita por Deus por meio das suas ações e não somente pela fé. Verso 25. Foi o que aconteceu com a prostituta Raabe, quando hospedou os espiões israelitas e os ajudou a sair da cidade por outro caminho. Deus a aceitou pelo que ela fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. Isso é bem interessante, né? Nós normalmente entendemos, e não é dizendo que aqui está errado, mas verdadeiramente nós precisamos apenas de fé para ser salvo. Mas Marcos, como assim? Ele acabou de dizer que nós, né, precisamos de ação. Ele disse, né, mostre-me as suas obras, né? Aqui fala ação, mas em outra versão vai falar obra, né? Mostre-me as suas obras sem a sua fé, sem as suas obras e etc. Mas é um fato. Nós precisamos apenas de fé para alcançar a salvação, para ter a salvação em Cristo Jesus. E é nisso que nós vamos trabalhar essa noite. Nós vamos entender o que Tiago quis dizer assim. Porque, né, o apóstolo Paulo já tinha dito que o justo viveria pela fé. Mas aqui, aparentemente, parece que ele está contradizendo aquilo que o apóstolo Paulo disse. Só que, na verdade, não. Imagina só, esse tempo todinho que a Bíblia está aqui rolando, né, mais de 2000 anos aí, sabe-se lá quanto tempo, né, tem outros livros aí sim, que são muito mais antigos do que o Novo Testamento. O livro de Jó, né, há indícios de que ele foi o primeiro livro escrito. Então vai saber aí quanto tempo tem essas escrituras rolando. E até hoje, ninguém ousou dizer que as escrituras elas não condizem. Livros escritos em épocas diferentes.
Então não tem como dizer que esses homens eles estão se contradizendo aqui. Eles estão na mesma linha de pensamento, só que com contextos diferentes. Essa é a ideia. Da mesma forma como nós aqui. Nós temos um contexto diferente do que aquele povo vivia e nós aplicamos a mesma essência no contexto da modernidade atualmente. Tecnologia, você está assistindo esse culto por meio do Facebook, coisa que há 2000 anos atrás eles não faziam nem ideia que isso era possível. Então, nós estamos na mesma essência, mesma linha, o mesmo espírito, ontem, hoje e eternamente. Amém. Com um contexto diferente. Como eu disse, um culto anterior, acho que foi não me lembro, quarta-feira retrasada, que antigamente a igreja estava sendo perseguida pelo fato de que elas estavam falando a verdade e vivendo na verdade. E atualmente a igreja está sendo perseguida porque ela vive na mentira. Fala de um Deus, né, que é santo, santo, santo e vive na mentira. E aí você pode ver que o contexto é diferente, mas a situação é a mesma, a essência é a mesma. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar entender que fé é essa, já que ele meio que está contradizendo o apóstolo Paulo. Que tipo de fé ele está mencionando? Vamos lá abrir lá em Hebreus, é só você voltar no livro, né, algumas páginas aí, no capítulo 11, no verso 6. Hebreus, capítulo 11, no verso 6. Você voltou as suas páginas aí, e nós vamos ler agora. Na minha versão diz assim: sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Olha só que interessante. O português, eu costumo dizer que o português é bem safado com a gente, porque ele nos engana de uma tal maneira que às vezes a gente pensa que está falando uma coisa, sendo que na verdade está falando outra, porque o significado é outro. Quer ver uma coisa? Qual a diferença entre informação e conhecimento? Parece a mesma coisa, Max. Informação é informação, conhecimento é conhecimento. Mas tem uma pequena diferença que faz toda a diferença. Minha garganta seca muito, então você vai ver eu tomando bastante água. A diferença entre informação e conhecimento é que o seguinte: informação nada mais é do que um dado obtido sobre algo ou alguém. Por exemplo, eu tenho a informação de que esse papel aqui ele foi feito de algum tipo de madeira. É uma informação, é um dado sobre um objeto, beleza? Conhecimento é a informação adquirida através de uma atitude prática ou experiência. Isso é conhecimento. E quando a palavra de Deus diz aqui, é sensacional. Quando o Espírito Santo me revelou isso, eu fiquei assim, encantado. Quando ele diz aqui que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe. Amém. E que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ou seja, se você entendeu a diferença entre informação e conhecimento, significa os que procuram ter experiência com Ele. Essa é a diferença. Essa é a fé que aqui o autor de Hebreus está mencionando claramente. Porque se você crê em Deus, você precisa ter experiência com Ele. Você precisa ter um relacionamento com Ele. Você precisa se aproximar dEle. Para que quando alguém chegue e pergunte para você quem você serve, você tenha como falar em prática e em experiência quem Deus é. Essa é a fé que ele está mencionando aqui. E por isso ele faz esse jogo de palavras, eu acho legal. Ele faz esse jogo de palavras entre fé e ações, entre fé e obras. E aqui eu fiz esse jogo de palavras com você, entre informação e conhecimento. Mas se você parar para ver, as duas andam junto, assim como a fé e as obras. Porque é necessário que nós tenhamos a informação de quem Deus é. Está aqui. Esse é o dado sobre alguém que nós temos. E o conhecimento disso vai ser através da leitura da mesma informação que nós temos de uma forma prática. Então nós temos aqui a informação e o conhecimento andando de mãos dadas, assim como a fé e a obra, elas têm que andar. É dessa forma que o povo de Deus precisa entender quem Deus é, em quem Ele é e viver em experiência com Ele.
E quando ele fala sobre fé e ações, ou fé e obras, ele está dizendo exatamente isso. Que se você crê em Deus e você tem informações sobre Ele, você tem dados de quem Ele é, livremente, as suas atitudes têm que corresponder a isso. Porque você conhece a Deus, você tem experiência com Ele, no seu quarto, no seu dia a dia, nas suas orações, na leitura da palavra, você conhece o Senhor. E é dessa forma que a igreja tem que andar, em informação e em pleno conhecimento da glória do Senhor. Para que qualquer um que perguntar qual a razão da nossa esperança, com experiência em relacionamento com Deus, com intimidade com Ele, nós possamos falar com grande veracidade e veemência quem Deus é. Porque temos não somente a informação, mas vida com Deus. Amém. Essa é a diferença. Aleluia. Que na verdade andam juntas. Tem uma diferença, mas elas andam juntas. E quando vamos voltar aqui, né? Vamos voltar para Tiago. Nós precisávamos entender sobre isso, sobre informação e conhecimento. Porque é por isso que ele brinca com as palavras. E nós precisamos entender isso. Quando ele estava falando, né, sobre isso, sobre a fé e sobre as obras, ele estava mencionando a lei anteriormente. Né? Se você for ler aqui o capítulo, eu para poder trazer essa mensagem, eu li o capítulo inteiro de Tiago, né? Ou melhor, o livro inteiro de Tiago, para me entender o contexto. E o contexto é justamente isso. Ele queria trazer ao povo de Deus, né, através dessa carta, o seguinte tema: vida cristã. Né? Ele queria encorajar as pessoas a viver o cristianismo. E é essa a intenção hoje, esta noite. É isso que o Espírito Santo me incomodou, me inquietou para fazer a igreja do Senhor. A incentivar ao viver cristão. A ter não somente a informação de quem Deus é, de ouvir falar, mas de ter experiência com Ele, assim como teve Jó. Essa é a diferença. Então, você entende agora que o contexto de Tiago é isso, e por isso ele falou sobre fé e ações, porque ele queria incentivar que a igreja de Deus, que se dedicava às leis dele, também as praticasse. Simples assim. E você vai ver isso claramente, porque a igreja ela estava pelo julgamento da lei, de uma forma errônea. Nós vamos ver isso no mesmo capítulo, em Tiago capítulo 2, no verso 10 ao 12. Vamos voltar aí um pouco. Na minha versão vai estar escrito assim: porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse não cometa adultério, também disse não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei e matar. Verso 12. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. E que lei é essa, amados? Está no versículo anterior. No verso 8, vai dizer assim: se vocês obedecerem à lei do reino, estarão fazendo o que devem. Pois as Escrituras Sagradas está escrito: ame os outros como você ama a si mesmo. Eles estavam justamente na lei de Moisés ainda. E ele estava querendo incentivar o viver cristão, ou seja, o andar como Cristo. E nessa nova lei, da nova aliança que Jesus traz, ela nos dá liberdade e não julgamento. Essa é a situação. E é isso que precisamos entender. Porque se nós cumprimos as duas maiores leis que Jesus nos menciona, que é amar a Deus com todo o nosso ser e amar ao próximo como a si mesmo, nós viveremos de uma forma cristã. Aleluia. Tal como Cristo viveu. Essa é a diferença. Nós vemos claramente na vida de Jesus que ele não somente sabia quem Deus era, mas, como diz, ele era a expressão exata do seu ser. E é isso que nós precisamos ser. Nós precisamos ser semelhantes a Cristo e expressar exatamente quem Cristo é em nós, no meio das pessoas. Sabe, a criação ela está com uma expectativa tremenda, sabe, sobre a igreja, na qual a mesma tem perseguido, porque ela está vendo a igreja vivendo na mentira e ela ansiando pela verdade. Percebe isso? Então, você que tem informação de quem Deus é, né, e crê em Deus, porque é necessário crer nele para que possa se aproximar dele, nós acabamos de ler sobre isso, é necessário que você conheça, ou seja, tenha experiência com ele, um relacionamento com ele. Uma coisa que eu aprendi com Douglas Gonçalves, do Jesus Cop. Mais importante do que amar a Deus sobre todas as coisas,
Olha só que legal. É loucura, mas é bem fato. Mais importante do que amar a Deus é entender o amor dele por nós. Mais importante do que perdoar o nosso irmão é entender o perdão de Cristo em nós. Mais importante do que ser humilde com outra pessoa é entender como Jesus foi humilde comigo. Muito mais importante do que pregar a lei é fazer o que Jesus fez. É entender como Cristo viveu as leis. E como a própria Bíblia diz, e como ele mesmo disse, eu não vim para abolir a lei, mas para cumprir a lei. Amém. Então, mais importante do que simplesmente você ter a informação da lei, é você conhecer como Cristo aplicou ela. Né? Ter experiência com ele, junto com ele, aplicar a lei. Essa é a situação e que a igreja precisa viver. Sabe, quantas pessoas vão para a igreja, simplesmente sendo na igreja, adquirem informações demais, dados, né, de Deus, teólogos, enfim, e não praticam. Não tem um relacionamento com Deus, não tem conhecimento dele. Sabe, é interessante que Jesus disse para a mulher samaritana no capítulo 4 do livro de João: vocês adoram quem vocês não conhecem? Porque ela estava se questionando, nós adoramos ali, nós adoramos aqui, onde é que nós vamos adorar? E aí ele fala, né, chegou a hora em que o Senhor encontrará aqueles que o adorarão em espírito e em verdade. Amém. E isso é em qualquer lugar. Aleluia. Onde quer que você esteja, onde quer que você colocar a planta dos seus pés, Cristo está contigo. Amém. Não foi isso que ele prometeu para os seus discípulos, após dizer para eles fazerem discípulos semelhante a ele, que estarei convosco até a consumação dos séculos? Então é isso que nós precisamos entender, amada igreja. Não basta só assistir o culto. Não basta só ouvir a rádio de segunda a sábado, ou no domingo, ou 24 horas. Não basta esperar pelo domingo, não basta esperar pela quarta-feira. Deus espera de nós, Amém, todos os dias, relacionamento com Ele, para que aí então possamos praticar e ter uma vida cristã verdadeira, atendendo então a própria expectativa da criação. Olha só, atendendo a expectativa das pessoas que estão no mundo. Parece loucura, mas, cara, imagina, talvez nós como líderes esperamos que os nossos liderados eles vivam de uma maneira correta aquilo que nós temos ensinado, porque é natural, nós estamos ensinando ali, mas a quem está no mundo esperando que a gente viva como cristão, já parou para pensar nisso? É loucura? E nós que estamos na igreja não queremos viver como cristãos? Não vivemos como pequenos cristos aqui na terra? Não somos como estrelas que iluminam no meio de um céu escuro? Não somos a luz e o sal dessa terra que Jesus disse que nós somos? Ou somos simplesmente pessoas que ocupam cadeiras na igreja? Se você parar para ver aqui, eu gosto muito das cartas, porque em nenhum momento ela se direciona somente ao líder daquela igreja local. Não. Ela se direciona ao povo, à igreja. E eu acredito que eu comentei isso com o pastor. Eu fiquei muito apaixonado pela rádio, porque a gente não está ligando para a denominação. E o Espírito Santo de Deus tem falado conosco tremendamente. É um programa complementando o outro. Porque o Espírito de Deus é um só. Por sua vez, a igreja é uma só. Por sua vez, o Deus é um só. Não foi isso que ele disse assim? Acaso vocês não servem somente um Deus? Ótimo! Os demônios também temem e tremem diante dele. E nós nem tememos a Deus, saibamos que, como está escrito lá em Provérbios, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Aleluia! É o princípio onde leva-nos ao conhecimento, ao relacionamento com Deus, porque entendemos quem Deus é e por isso praticamos as obras que Ele tem para nós. Essa é a situação e que a igreja precisa entender. Porque Deus nos amou primeiro, nós entendemos o que é amor e nós podemos amar. Porque Deus nos perdoou, nós entendemos o que é perdão e nós podemos perdoar. Aleluia! Essa é a situação. A vida de um cristão é viver para entender o que o seu Senhor fez e praticar as mesmas ações semelhante a Ele. Essa é a vida de um cristão. Não é, sabe, algo teológico que você precisa passar anos estudando. Se você quer fazer teologia, faça. É bom. Não é ruim, Amém. Mas acima da teologia, e podemos chamar ela de lei, o relacionamento com Deus é mais importante. Amém. Porque é com Ele que aprendemos o verdadeiro viver cristão. Aleluia.
Essa é a vida que nós precisamos. E eu tenho uma parábola que eu vi em uma pregação que fala sobre coexistência. É um jovem de 25 anos, eu não me lembro o nome dele, vocês vão me perdoar. Ele é um pastor, acredito que ele é um pastor de jovens, e eu achei muito massa. Ele é estudante de filosofia, e ele falou o seguinte, palavras dele, né? Eu vou tentar ser o mais semelhante possível. Ele disse que chegou para fazer uma radiografia seria do pulmão, tira da frente, não o pulmão. E aí o rapaz que ia fazer a radiografia, né, que seria o médico ali, ele vai para uma sala que fica atrás. E aí ele perguntou, estudando filosofia, questiona tudo, né? Os caras sem comparação. Aí ele questionou, ei, por que você vai lá para trás, não vai se expor a essa radiação e eu vou me expor a essa radiação aqui? Me explica. Aí o médico, sabiamente, ou melhor, cientificamente, falou para ele assim, porque é o seguinte, você vai vir para cá esporadicamente, uma vez por dia você vai vir para cá. E essa radiação não vai afetar o teu DNA, não vai modificar, não vai transformar ele em nada. Já se eu ficar aqui todo dia eu tenho um trabalho para fazer aqui, essa radiação vai modificar o meu DNA. E aí ele entendeu que quanto mais tempo você passa com Deus, isso modifica o teu DNA. Isso te transforma. Aleluia! Essa é a diferença. Isso te transforma. Quanto mais tempo você passa com Deus, isso nos transforma. Porque temos não somente informação, mas experiência com Ele. Então essa é a nossa atitude. Passar tempo com Deus. Tempo a sós com Deus. É isso que Ele espera de nós. Essa é a fé na qual o apóstolo Paulo e sabiamente o Tiago aqui também, eles estavam falando. Só que o povo estava tendo somente a informação. E estava faltando a experiência, a prática disso. E ele estava incentivando isso às pessoas. Eu escrevi uma frase aqui que diz assim: até mesmo as boas ações não indicam que você tem fé. Essa fé que simboliza relacionamento, porque usam de boas ações ou obras, né, para auto-reconhecimento. Ou reconhecimento. Né, tanto para o auto-reconhecimento quanto para o reconhecimento. Agora presta atenção. Quando nós fazemos a ação nesse sentido, né, apenas para auto-reconhecimento ou para reconhecimento de outras pessoas, para que as pessoas vejam, não, fulaninho é bom, fulaninho é uma pessoa joia, né? A pessoa ali é show demais, ó. Ela dá comida para os pobres, ela ajuda os animais, ela faz isso, ela faz aquilo, posta nas redes sociais, todo mundo sabe da vida dela e que ela está à frente de ONGs, de palestras e etc. E aí a pessoa é boa. Não estou dizendo que é uma pessoa ruim, de fato, é uma pessoa boa. Não tem como negar. A pessoa está ajudando uma outra, ela é uma pessoa boa. Só que esse desejo por auto-reconhecimento e reconhecimento dos outros, né? Tipo, você faz as coisas para simplesmente, não, eu sou uma pessoa boa. Sou uma pessoa boa, sou uma pessoa 10. Quebra uma coisa. Quebra o segundo maior mandamento, que está no verso 8. Amar o próximo como a si mesmo. Porque ele não está fazendo isso por amor ao próximo, mas por amor de si mesmo. Para auto-reconhecimento. Eu vi algumas coisas no meu Facebook de pessoas que iam ajudar outras nessa pandemia, né, com sacolão. Foi muito comum isso, em outras igrejas também. Mas falando da pessoa em si, individualmente, ela entregou, ela estava com um sacolão aqui na mão, estava tirando uma selfie, dizendo que estava entregando o sacolão. Eu quero que você ache na Bíblia, onde está escrito que as nossas obras têm que ser para o público, para que todos vejam. E fale lindamente procurando essa resposta. Porque você não vai achar. A Bíblia diz: em tudo fazer em secreto, porque Deus vê em secreto. Então, se você quer ajudar alguém, faça isso porque você ama o próximo como você ama a si mesmo. Cumpra esse mandamento. Não precisa de mídias para que as pessoas saibam que você está dando um alimento. Amém. Foi o que ele disse aqui. Acaso você vê uma pessoa que não tem roupa e você diz que Deus o abençoe? Que coma e beba, né? que tenha o que vestir? Orar não está errado, mas ajudar é necessário também. Egoísmo. O não cumprimento do segundo maior mandamento é egoísmo e acarreta uma série de outros pecados. Ele carrega
Ele transgride. O que foi que acabamos de ler sobre quando você erra numa lei? Você transgride o resto de todas. E se o povo estava vivendo daquela forma, seguindo a lei que os escravizava, se eles errassem uma única coisa, eles estavam ferrados, por assim dizer. Porque eles estavam pecando pelo resto da lei. Só que a lei que o Senhor nos deu, que o Senhor Jesus deu através da nova aliança, ela traz liberdade. Porque esse é o único reino cujo governo e a maior lei é simplesmente amar. Nem o governo dos homens, seja monárquico, seja democrático, não importa. Diz que a principal lei do ser humano é amar, mas o de Cristo sim. E é isso que precisamos entender. Se temos fé em Deus e nos aproximamos dele, as suas leis têm que vir através de nossas ações. E a maior lei é amar ele sobre todas as coisas, com tudo que nós temos. E amar o próximo como a nós mesmos. Aleluia. Essa é a diferença. Diante disso, eu quero fazer a mesma pergunta que Tiago fez. Acaso isso pode salvá-lo? Está no verso 14, se não me engano. Acaso essas ações podem salvá-lo? Acaso a sua fé sem obras pode salvá-lo? Acaso a sua ação sem obras, né? Ele não falou das suas ações sem a fé. Ele falou ele não falou da fé sem ações. Ele falou das ações sem a fé, ok? Então, se a pessoa não tem a fé, ou seja, conhecimento, relacionamento com Deus, e pratica boas ações, eu pergunto agora, porque ele já respondeu que quando você tem ações e não tem fé, isso não pode te salvar. Agora, ao contrário, é isso que eu pergunto. Acaso isso pode salvá-lo? Se você tem somente ações e não tem fé? A resposta é a mesma. Não. Não pode. Infelizmente, sem arrependimento, sem relacionamento com Deus e transformação pelo Espírito, não pode ser salvo. Não é isso que a Bíblia diz. Que as nossas ações vão trazer a salvação. E que somente a nossa fé vai trazer a salvação sem ações. A fé sem ações não traz a salvação. Mas é necessário confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Passar a ter um relacionamento com Ele. E deixar ser transformado pelo Espírito. O tema da nossa igreja este ano é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sabe? Sereis minhas testemunhas em Natal, no Rio Grande do Norte, em São Paulo, no Amazonas, no Rio Grande do Sul, no Paraná, não importa. Sereis minhas testemunhas. E como é que nós seremos testemunhas de Deus, de Cristo, sem relacionamento com Ele? Apenas tendo um dado e não experiência. Não tem como. Porque seremos perseguidos pelo mesmo motivo que a igreja tem sido perseguida atualmente. Por viver na mentira. E não podemos viver dessa forma. Não. Se cremos em um Deus, o servimos como tal. Amém? Aleluia. Essa é a transformação que nós precisamos. Arrependimento, relacionamento e deixar ser transformado pelo Espírito. Sabe, pois as verdadeiras ações que testemunham a nossa salvação, né? A prática de boas obras que verdadeiramente testemunham a nossa salvação, né? Aquela ação lá que você ama seu irmão, que você respeita, que você é humilde. Essas verdadeiras ações que trazem para nós a salvação, o Espírito Santo chama de frutos e é introduzido por ele. E eu quero que você entenda que o fruto, quando que você viu uma árvore comer do seu próprio fruto? Tente achar isso e fale lindamente também. Você não vai encontrar. Porque a árvore e qualquer planta frutífera, ela faz esse fruto para benefício de outros seres. E nós, quando o Espírito Santo de Deus fala que nós vamos dar fruto, né? Quando Jesus fala que para nós darmos fruto e fruto que permaneça, o fruto esse que é introduzido em nós por meio do Espírito Santo também tem que beneficiar outros, tem que abençoar outras pessoas de forma verdadeira, não de forma hipócrita, não de forma errônea.
Entendemos quem Cristo é e ajudamos as pessoas porque entendemos quem Cristo é. Essa é a diferença. Mais importante, eu vou repetir mais uma vez, mais importante do que amar a Deus é entender o amor dele por nós. Aleluia. E vamos conhecer que frutos são esses. Porque eu falei tanta coisa aqui, eu ainda não falei que frutos são esses. Vamos lá em Gálatas. No capítulo 5. Você volta aí um pouco a sua Bíblia. Tá antes de Efésios, depois de 2 Coríntios. Vamos lá, Gálatas, capítulo 5. Do verso 22 ao 23, na minha versão vai dizer assim: mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Olha só que interessante quando ele conclui isso. E eu quero que você preste bem atenção. E contra essas coisas não há lei. Por que você acha que ele falou sobre lei da liberdade? Porque contra essas ações não existe lei. E nós podemos aplicar ela livremente, sem se preocupar em transgredir a lei. Porque o amor ao próximo já é o cumprimento da lei. E por isso que ele diz, vocês estão vivendo sobre uma lei que os escraviza, sobre uma lei que os julga, vivam sobre essa lei, que é introduzida em nós. A partir do momento em que nos arrependemos, temos um relacionamento com Deus e passamos a amar o próximo como nós mesmos. Nós passamos a ter a alegria, que a alegria do Senhor em nós, a nossa alegria está completa. A paz que excede todo entendimento, a paciência que as pessoas se perguntam como nós temos, a delicadeza e a bondade. Nós possamos a ser fiéis, tal como Deus é fiel. Nós passamos a ser humilde como Jesus foi humilde. Amém. E ter domínio próprio. Sim. Ter domínio próprio. Amém. É isso que precisamos entender. Porque esse sim mostra, essas ações, essas verdadeiras ações introduzidas em nós por meio do Espírito, mostra que nós verdadeiramente nos arrependemos, que verdadeiramente nós cremos em Cristo e somos salvos. Escute bem essa frase que eu vou dizer agora. Pois as nossas ações, ou melhor, pois nossas ações seguem o que nós cremos. Já parou para pensar? As nossas ações seguem o que nós cremos. E é dessa forma que nós precisamos agir. Se cremos em Cristo, as nossas ações têm que corresponder a isso. Tem que seguir isso, seguir o que ele fez, seguir os passos de Jesus. Essa é a fé que Tiago está falando aqui para aquele povo, sabe? Ei, viva como cristão. Como é que apóstolo Paulo e Barnabé foram falados, lá em Atos, disseram, esses são cristãos, por mais que foi de forma irônica, por suas ações. Por sua fé e suas ações. Aonde eles chegavam, eles causavam um alvoroço, mas aquele alvoroço era justamente porque eles viviam de maneira correta e falavam a verdade. E as pessoas ficavam naquele alvoroço e chamavam eles de cristãos. E assim pegou o nome. E hoje nós somos isso. Para a glória de Deus. Amém? Duas palavrinhas para nós encerrar. Eu gostei dessa brincadeira de palavras e nós vamos brincar com mais duas palavras. Assim como brincamos com fé e ações, ou fé e obras, informação e conhecimento. Duas palavras para nós terminarmos e brincarmos com ela. Existir e coexistir. Qual que é a diferença delas? Parece a mesma coisa, né? É loucura. Por isso que eu digo que o português ele é bem safado com a gente. Ele quer passar a perna na gente. Mas a diferença é a seguinte. Existir, e se você for pesquisar também pelo dicionário, vai dizer a mesma coisa. Nada mais é do que algo real, uma presença real, ou um ser que vive. Existe um filósofo que diz, penso, logo existo. Então o existir, isso aqui existe porque é uma presença real. Eu existo porque estou vivo, então adquire essas duas definições. E o coexistir é um existir, ou seja, é uma presença real, em simultâneo. É habitar o mesmo espaço. Amém. E ontem eu falei para o pastor que nada na vida existe. Ela coexiste.
Porque nós vivemos em simultâneo. Nós vivemos no mesmo espaço. A garrafa da cigarra caiu, velho, moleque. Nós vivemos no mesmo espaço em que qualquer pessoa vive. Por que eu quero falar isso? Porque alguns versículos atrás, ele fala justamente para nós tratarmos as pessoas sem parcialidade. Que é para que quando você tiver fé, quando você ter boas ações introduzidas pelo Espírito Santo, você não se auto-vanglorie. Se achando que é o cara. Olha só. E por isso que eu quis falar sobre isso agora. Sobre existir e coexistir. Lembre-se, nós coexistimos. E as pessoas estão no mesmo nível que a gente. Todas elas estão no mesmo nível que a gente. Todas elas têm o amor de Deus. Basta apenas conhecê-lo e aceitá-lo. Todas elas foram perdoadas por Cristo. Que o Senhor Jesus orou por cada um que ainda fosse crer no seu nome. Então quem sou eu melhor do que o outro? Eu não. Eu sou apenas um homem que não passa de sopro nas minhas narinas. Assim diz a Bíblia sobre mim. Não posso fazer nada, não posso acrescentar um segundo da minha vida e nem tirar. Quer dizer, eu posso me matar, né? Mas eu não posso acrescentar um segundo e não posso me ressuscitar. Lembre-se, ninguém é melhor do que ninguém. Nós coexistimos, habitamos o mesmo espaço. E uma coisa interessante, Deus habita no mesmo espaço que nós, ou nós habitamos no mesmo espaço. Eu acho incrível como Deus cria o tempo e se relaciona com nós por meio desse tempo, sendo que Ele vive em ausência de tempo. E nós precisamos coexistir com Deus, porque precisamos estar em relacionamento com Ele, habitando o mesmo espaço que Ele, e com as pessoas, porque estamos de frente a frente um ao outro, na mesma situação. A diferença dessa situação é que uns têm Cristo e vivem segundo Ele e outros não. Mas habitamos o mesmo espaço. Para finalizar, uma última passagem que vai falar claramente sobre essa fé, sobre essas ações e o que isso nos resulta. Atos capítulo 2, no verso 42 a seguir. Logo após o derramar do Espírito em Pentecostes, Pedro fala para o povo, né, o povo, depois de ele pregar, o povo pergunta o que devemos fazer, e ele fala, né, arrependei-vos e sejam batizados. E depois disso, né, foram acrescentados ali muita gente. Aleluia. 3.000 pessoas, mais ou menos ali, pouco mais de 3.000 pessoas. Em Atos, no capítulo 2, do verso 42, vai dizer assim, só um instante. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Fala sobre fé, fala sobre informação e conhecimento, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. Aquilo que os apóstolos estavam ensinando àquele povo, né, eles tinham informação, eles tinham a oportunidade de conhecer a Deus, ter um relacionamento com Ele, principalmente porque o Espírito de Deus já tinha sido derramado. Então aí ele vai falar, vivendo, em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor, princípio da sabedoria. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam pão e participavam das refeições com alegria e humildade, frutos do Espírito. Aleluia. Amém. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E olha só o que resulta essa comunhão entre fé e ações. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Esse é o resultado quando a Igreja de Deus crê no Senhor, tem não somente informação, conhecimento, né, que é relacionamento com Ele, e pratica o que aprendeu com Ele. Aleluia. Resulta em que o Senhor acrescenta Ei, aqueles que vão Jesus. sendo salvos. É isso que nós precisamos viver, amada igreja. Fé e ações, elas coexistem, elas estão juntas no mesmo espaço.
Amém? Era essa a Amém. palavra que eu queria trazer. Aleluia. Espero que tenha abençoado muito a tua vida. Aleluia. Sim, aleluia. Cida? Sim. Let's go? Let's go. Aleluia. Creio que todos foram abençoados com aquilo que o Senhor nos trouxe, né, na noite de hoje. Amém. Né? E para você que tem essa fé, para você que tem a fé juntamente com as obras, essa canção diz que Ele vem, né? E não mais vai haver tristeza, nem choro, né? Nem doença, nada dessas coisas, porque você vai estar com Ele. Amém? Amém. Dizemos a Ti, Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, oh, aleluia. Virai, Senhor. Eu não vou me abrigar com as coisas aqui, pois eu sei ao lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá. Pra sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Ei, aleluia. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Oh, aleluia. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Digno tu és de receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus. Digno tu és Oh, de aleluia. receber todo louvor. Vamos clamar, então vem. Sei que em breve voltará. Ele vem. Aleluia. Glória. Tá chorando? Tá chorando? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória, aleluia.
Eita, rapaz, Deus é bom. Deus é muito bom. E obrigado. Essa semana, praticamente, os devocionais pela manhã trabalharam nesse tema. O Senhor está prestes a voltar. Todos os devocionais, praticamente, dessa semana estavam ligados a isso. Você leu? Se você não leu, ele ainda deve estar no teu celular. Então leia. Porque ele vinha falando exatamente sobre isso. O Senhor está breve a voltar. E hoje, o tema de hoje, desse devocional de hoje de manhã, era justamente isso. O Senhor está prestes a voltar. Você está preparado? Você tem se preparado? Você tem entendido o que o Senhor está falando contigo? Aquilo que o Senhor está fazendo? Sabe, eu olho para o Max e para a Cida, que eles estão se preparando para melhorar o louvor. Não para você que está nos ouvindo. Melhorar o louvor para chegar melhor ao céu. E cada dia eu olho e me agrado do louvor que está acontecendo. Você tem observado isso? Pois é. Nós estamos fazendo para o Senhor. Porque fazendo para o Senhor, você vai desfrutar do melhor. Porque nós estamos fazendo o melhor para o Senhor. E o melhor que nós podemos, você e eu, fazemos é nos prepararmos. E como essa história de prepararmos é lermos a palavra de Deus, é orarmos, é buscarmos ao Senhor. Porque precisamos, não podemos parar. Não há tempo de ficar parado. Vamos fazer alguma coisa. E o que você vai fazer? Além de você orar e ler a palavra, fala para mais alguém do grande amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que teve pela tua vida e pela minha, claro. Mas eu falo daquilo que eu era e do que eu sou. Daquilo que eu era eu não dou tanto valor, porque eu vivia na lama e um dia Jesus Cristo me tirou da lama e me limpou, me deu vestes novas. A Bíblia diz que me deu até uma coroa. E eu creio, eu ainda não vejo a minha cabeça, né? A não ser a minha que está sentada no computador, tá? Mas, amém? Glória a Deus, né? Obrigado, tem mais aqui, ó. Mas você precisa entender isso. Amém? Temos aqui a graça que agradece, porque o Senhor a curou. Glória a Deus. Ela estava com uma pressão alta e oramos ao Senhor e vimos o Senhor fazer uma obra tremenda na vida dela. A Lourdes agradece, a nossa amada irmã Lourdes agradece, porque Deus tem feito muita coisa e ela sabe, e ela agradece ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. A irmã Zéza também agradece por tudo que Deus está fazendo por ela e pela família dela. Mas o que você faz agora com isso? Só agradecer? Leve para as pessoas dizendo: olha, o Senhor fez pela minha vida, pode fazer pela tua. Vem! Então vem! Vem! Essa é a hora, esse é o momento de você ter Cristo no teu coração, de você abrir a tua vida. Eu não estou pregando, eu estou falando aquilo que o Espírito Santo colocou ali quando eu estava sentado, ouvindo o que o Max estava falando. Porque a fé é necessária. E as obras também. Você foi chamado pela fé. Mas Deus preparou boas obras para você. Que obras são essas? Fala do amor dele para outras pessoas. Aleluia. Anuncia o amor dele. Esse amor, como disse o Max aqui, sabe, eu tenho falado, continua, não pare. Muitos precisam ouvir. Muitos precisam saber que o Senhor ama a tua vida e fez uma mudança, uma transformação na tua vida. E não para de chegar papel lá daquele computador lá. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, chegou mais outro. Eita, nossa amada irmã Ana. Pai te amo, irmã. Pede oração pelo filho Roger e esposa, que deram positivo para o Covid, mas já estão se recuperando. Amém. Eita, glória a Deus. Já vamos começar orando por eles. Amém? Amém. Pai, eu quero te pedir, Senhor, pela vida do Roger, filho da tua filha Ana, sabe, Pai? E pela esposa do Roger também, deram positivo para o Covid? Ah, Senhor, mas nós sabemos que Tu és maior do que todo esse vírus, do que tudo isso, Pai.
Para nós, essa pandemia, isso aí apenas é uma gota d'água, Senhor, no oceano, porque na verdade Tu és sobre todas essas coisas, Tu és sobre tudo, Senhor, Tu és o Criador de todas as coisas, Pai. E eu te peço agora em nome de Jesus, Pai, e a Tua palavra diz que tudo que pedires, crendo, em nome de Jesus, recebereis. Eu creio agora na cura do Roger e da esposa dele agora, em nome de Jesus, Pai. Vai acontecer algo tremendo, Senhor, não só a cura, Senhor, no corpo deles, Senhor, neles, mas a cura da alma deles, Pai, porque eles precisam, e nós cremos nisso. Assim como outras pessoas que estão nos ouvindo agora e estão com esse problema do Covid, estão sendo curados agora também, em nome de Jesus. Você que está me ouvindo e você tem câncer, então eu quero te dizer agora em nome de Jesus, o anjo está colocando uma espada de fogo, está queimando o câncer agora. Aleluia. Está queimando agora, isso, você está me ouvindo aí? Amém. Está queimando agora, queimando isso, está queimando isso, está cauterizando completamente o câncer. Não vai deixar raiz nenhuma, não vai para mais nenhum órgão, mas creia, porque o Senhor está fazendo essa obra agora, em nome de Jesus. Ei, aleluia, oh glória. Obrigado, Jesus. Nós temos um casal aqui hoje que está nos dando a alegria, né? O Cláudio e a nossa irmã Rose, que está conosco, né? Sim. Vieram lá de longe, lá de tão distante, não é tão distante, não, que eu sou mais distante. Mas é de São Paulo, eles vieram estar conosco aqui, vão passar uns dias aqui nessa terra maravilhosa. Ei, não esquece, Jesus deseja fazer uma obra na tua vida. É verdade. Abre o teu coração para Ele. Amém, Senhor. Vem! Amém. Tem muita coisa ainda acontecendo e vai acontecer. Não esquece que durante a semana, de segunda a sábado, nós temos o programa Vida e Luz, mas tem todo um resto, todo um programa na Rádio da Casa que você pode ouvir e você pode ser abençoado. Porque nós cremos na multiforme sabedoria de Deus. Sim. Amém, aleluia. A multiforme sabedoria de Deus. Aleluia. Olha, não me pergunta como é, mas eu quero que você faça uma coisa. Você quer saber como é que é isso? Pergunta ao Espírito Santo. Pergunta ao Espírito Santo para ver se ele não vai te dizer como é que é essa multiforme sabedoria de Deus. Vai ser interessante. Porque além de você passar a ter um relacionamento com o Espírito Santo, você vai saber o que é a multiforme sabedoria de Deus. Amém? Então abre a tua mão para que nós possamos orar e te abençoar. Pai, nós queremos agora, Senhor, te agradecer por esse momento tão gostoso, essa palavra, Senhor, essa palavra de fé, que traz fé aos nossos corações, Pai, porque sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé. E o que é isso? Agradar a Deus é você confiar nele, é você saber que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará, porque Ele é Todo-Poderoso, Ele é o nosso Deus, o Criador. Por isso, Pai, eu te peço por esse povo que nos ouve agora, e nos ouve, Senhor, durante esse programa gravado, que vai estar rodando por aí, Senhor, por essas ondas da internet. Muitos ainda ouvirão e serão curados e serão restaurados, Pai, assim como também entenderão a vontade do Senhor e abrirão o seu coração para que o Espírito Santo os oriente e os ajude. Obrigado, Pai. Nós nos despedimos agora, como nós despedimos, Senhor, esse povo que está nos ouvindo, em nome de Jesus. Porque, Pai, Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor. Tchau, tchau. Fomos.